Pessoal, bom dia. Bom dia. Aula de hoje a gente vai dar continuidade no conteúdo que nós estamos trabalhando ao longo desse quarto bimestre. Temática, questão ambiental na atualidade. Fazendo liga com o que a gente trabalhou na Feira de Ciência, a Seed Balls, que é uma forma de reflorestamento utilizada nos dias de hoje, que acaba entrando na questão ambiental na atualidade. Para compreender a questão ambiental na atualidade, é importante a gente ter noção sobre o que são recursos. O que são recursos? Recursos são tudo aquilo que a gente pode utilizar para produzir, para fabricar, para fazer o que a gente utiliza no dia a dia. Então, recursos é importante a gente saber. O principal recurso que a gente utiliza nas produções, nas construções, nas fábricas, nas indústrias, o principal recurso é o recurso natural. Exemplo de recurso natural, João, exemplo de recurso natural, água é um exemplo de recurso natural. Então o recurso natural, como por exemplo o João nos falou, que é a água, o recurso natural é tudo aquilo que a gente retira da natureza, tudo aquilo que a gente utiliza. Terra pode ser considerado um recurso natural. Vento, recurso natural. Olha a energia eólica aqui, hoje o Nordeste, por exemplo, importante região aqui do nosso país, é o que? É o principal produtor de energia eólica. As nossas maiores usinas de energia eólica estão no Nordeste. Semana passada, por exemplo, eu vi uma reportagem no YouTube mostrando famílias do Nordeste que antes não tinham alimentação, não tinham uma renda, vivia naquela terra difícil e que agora, ao vender um pedacinho de terra, ao emprestar um pedacinho de terra para aquelas torres gigantes de energia eólica, que geram energia eólica, eles tiram um salário mensal de até R$3.000, R$5.000 por mês, só alugando a terra para colocar de uma a duas torres. Eu lembro que uma torre era 1.600, duas torres era 3.200. Então é uma forma de gerar renda para essa família. Então o recurso natural, a gente citou a água, Rafael citou terra, podemos falar aqui do ar, são recursos que a gente retira da natureza. Então o recurso natural. A gente pode falar também nos dias de hoje que desses recursos naturais há uma preocupação grande com qual questão? Que esse recurso natural ele seja renovável. Então aqui a gente vai falar dos recursos renováveis. Recurso renovável. Professor, por que a gente vai falar de recurso renovável? Porque o recurso renovável, pessoal, é tudo aquilo que você, ao retirar da natureza, ao extrair da natureza, você consegue extrair de uma menor forma possível, de uma forma que não degrade tanto a natureza, que não estrague tanto a natureza. Então o recurso renovável, que a gente fez até um trabalhinho sobre, que a gente discutiu já em algumas aulas, o recurso renovável é aqueles que se renovam na natureza. São aqueles recursos que eles se refazem na natureza. Então aqui a gente vai falar de um recurso renovável, ele pode ser visto como algo que se refaz, se reconstitui. E hoje em dia o recurso renovável, ele é tema de questão de vestibular, ele é tema de questão de concurso, ele é tema de redação. Por que o recurso renovável tem entrado tanto em debate nos tempos atuais, nos dias atuais? Por quê? Porque a questão ambiental, ela está aí, pessoal, a gente sente ela diariamente. A questão ambiental, nos dias de hoje, ela precisa ser altamente abordada em sala de aula. E não só em sala de aula. A gente precisa falar com os nossos vizinhos, a gente precisa falar sobre a questão ambiental com todas as pessoas. Por quê? Porque vocês sentem no dia a dia de cada um de vocês como que a questão ambiental atrapalha, como que a questão ambiental interfere na vida de vocês.
as produções, os alimentos, tudo isso que a gente consome no dia a dia, eles estão ligados à questão ambiental. Então, a gente também pode falar dos recursos não renováveis. Damasceno, você tem um exemplo de recurso não renovável? O petróleo. O petróleo é um recurso não renovável. Mais alguém? Gás natural. Gás natural. Carvão mineral. Carvão mineral também. Por quê, pessoal? Os recursos não renováveis são recursos que não se refazem num curto espaço de tempo. Petróleo demora muitos anos. Gás natural, muitos anos. Qual outro você tinha falado, Rafa, depois do gás natural? Carvão mineral. Carvão mineral também é um importante recurso. Carvão mineral. Pessoal, então agora a gente já sabe diferenciar as formas de recursos naturais. Então existem os recursos renováveis, existem os recursos não renováveis. Essas duas formas de recursos, eles estão dentro dos recursos naturais. Todos esses aqui citados são recursos naturais, que a gente extrai da natureza, que a gente retira da natureza. Mas, no entanto, dentre esses que a gente retira da natureza, é importante a gente classificar entre renovável e não renovável. Ok? Nos dias de hoje, abordando sobre a questão ambiental, essas formas de recursos, elas têm pesos simbólicos. Professor, o que é um peso simbólico? Pessoal, o peso simbólico, ele tem a ver com o que ele significa para pessoas. Por exemplo, seus familiares têm um peso simbólico para vocês. Quando você lembra da sua mãe, lembra do seu pai, existe um símbolo, um significado que aquela pessoa tem dentro de você. E essas formas de recursos acabam tendo símbolos na sociedade. O recurso renovável nos dias de hoje, ele é simbolicamente melhor visto do que um recurso não renovável. Por quê? Porque a humanidade passou milhares e milhares e milhares de anos extraindo, tanto renovável como não renovável, extraindo, fazendo extração. E esqueceu, por muitos milhares de anos, que novas civilizações, novas gerações viriam. Então, nos dias de hoje, é muito melhor uma empresa, por exemplo, a gente que aqui que acaba falando sobre espírito de liderança, que acaba abordando a questão das formas de liderança, é muito importante observar que dentro de uma empresa moderna nos dias de hoje, quanto mais recurso renovável ela usar, Bruno, ao invés de não renovável, melhora para a imagem da empresa. Uma empresa na internet que demonstra o uso dos recursos renováveis, que usa recursos naturais mais modernos, que tem uma nova filosofia, essa empresa ela é melhor vista nas redes sociais, essa empresa é melhor vista entre o público-alvo dela. Enfim, dando continuidade, então, essas são as formas de recursos que a gente está estudando. E falando sobre essa forma como as empresas abordam, essa forma de recurso, a gente pode falar sobre o que existe no dia de hoje, que é consciência ecológica. Essa consciência ecológica, pessoal, que nos leva a valorizar os recursos renováveis. Professor, e quando começa a ter essa consciência ecológica? Essa consciência ecológica, pessoal, ela não é dos dias de hoje, mas ela também não é muito antiga. A consciência ecológica é um conceito e é uma ideia que surge a partir dos anos
1970. E por que surge a consciência ecológica? Carol, você imagina por que surge a consciência ecológica? Qual a necessidade de uma consciência ecológica? Por causa dos problemas ambientais. Nos dias de hoje, a gente tem vivenciado diversas catástrofes. Quando a gente fala de meio ambiente aqui no Brasil, não tem como, por exemplo, esquecer do desastre que aconteceu em Mariana, que foi o maior desastre ambiental da história do Brasil, e que até os dias de hoje surte efeito. Quando você vai lá na Bahia, por exemplo, ou no Espírito Santo, tem cidades que foram afetadas, que o mar, os corais dessas cidades, principalmente na Bahia, os corais dessas cidades foram afetados até os dias de hoje, pessoal. Então, quando a gente fala de consciência ecológica, a gente não pode esquecer que aqui no Brasil, por exemplo, rolou em menos de 2 anos, e esse mês faz 2 anos, aconteceu o maior crime, o maior desastre ambiental, a maior tragédia ambiental da nossa história recente. Então, nos anos 70, Carol, surge o que a gente chama de consciência ecológica. É quando as pessoas passam a ter consciência, Gabriel, sobre qual forma de recurso é melhor para ser utilizado. Recurso renovável ou recurso não renovável. A consciência ecológica está ligada a isso. E como a Carol mesmo nos falou, a consciência ecológica, ela vem junto com essa preocupação com o meio ambiente. Essa consciência ecológica tem a ver com isso. Preocupar com o mundo que você vive, preocupar com o meio ambiente que você vive, preocupar com a forma como o seu alimento que chega na sua mesa é produzido, se vai muito agrotóxico ou se vai pouco. Preocupar também, pessoal, como esses produtos industrializados que a gente utiliza são produzidos. O iPhone X, eu não sei se vocês viram, mas que agora começou a ser produzido, tem crianças da idade de vocês na China que denunciaram que estão trabalhando de forma análoga à escravidão, ou seja, próxima à escravidão, da idade de vocês, 15 e 16 anos, na produção desse iPhone X. Então, muitas vezes a gente compra um aparelho eletrônico e não se preocupa como ele é produzido. E a consciência ecológica, ela tem a ver com isso, é se preocupar. Legal, eu tenho um iPhone X, eu tenho um iPhone Y, mas como que ele é produzido? Ele tem preocupação com o meio ambiente? Ele se preocupa com o meio ambiente que nós vamos deixar para os nossos filhos? É bom vocês se perguntarem. Então, nos anos 70, surge e tem um crescimento dessa consciência ecológica, tanto no Brasil como em diversos países. Pessoal, é com essa consciência ecológica que a questão ambiental passa a ser considerada transnacional. E esse conceito aqui, a gente trabalhou muito ele ao longo dos últimos estudos sobre globalização, sobre desenvolvimento econômico, sobre desenvolvimento sustentável. Por que a gente trabalhou a questão do transnacional, o conceito transnacional? Porque a questão ambiental nos dias de hoje, a questão de desenvolvimento nos dias de hoje, ela não é mais uma questão nacional. Ela é para além de uma nação, ela é transnacional. Então, não é mais problema exclusivo de uma nação. O problema agora, pessoal, não é só dos Estados Unidos, nem só da China, nem só do Japão. O problema ambiental é nosso, é de todos. O exemplo da Samarco que eu dei anteriormente está nos evidenciando isso. Essa extração de recursos naturais, porque a Samarco fazia o quê? Ela extraía recurso natural, não renovável, provavelmente minério de ferro e outras formas de extração, e ela não teve uma preocupação com o futuro, porque aquela quantidade de lama que sai da barragem de Fundão, atravessa o estado de Minas Gerais, nosso estado, atravessa o estado do Espírito Santo e vai parar na Bahia, uma empresa que permite que isso aconteça, milhares e milhares de metros cúbicos de lama tóxica e que pode afetar o meio ambiente, que afetou o meio ambiente, um dos principais rios do Brasil, que é o Vale do Rio Doce, foi afetado.
Está praticamente morto. Os peixes de lá os pescadores pescam hoje e sai peixe tipo, que não é próprio, não é propício para o consumo humano. Então essa questão transnacional é porque a questão ambiental, ela não é mais um problema exclusivo de uma nação. Ela não é só norte-americana, ela não é só japonesa, ela não é só chinesa. Ela é de todos nós e todos os países vão colher os frutos. Falando dessa questão transnacional, é importante a gente falar também sobre o efeito estufa, para finalizar a aula de hoje. Por um período, pensou-se que quando você tira, por exemplo, de uma nação uma fábrica que polui muito e manda para outra nação, era como se aquela poluição não tivesse uma ligação. As pessoas acreditavam que mudar a fábrica de lugar era mais fácil e solucionaria o problema da poluição, solucionaria o problema do ar. Quando você chega em São Paulo, por exemplo, alguém que já foi em São Paulo, capital, o ar de lá não é diferente do ar daqui de Paraíba? Não é o mesmo ar. Quando você chega em São Paulo, você sente ao respirar que o ar de lá é diferente. E toda cidade grande que você vai, você sente essa diferença. Até Ribeirão mesmo, aqui perto, a gente já sente uma diferença por causa das usinas de cana-de-açúcar. Eles queimam muito a cana-de-açúcar e o ar ali fica um ar seco, um ar diferente do nosso aqui. Em Paraíso, você vai no centro, por exemplo, você respira aliviado, mesmo nos dias mais quentes, como no dia de hoje. Então, pessoal, o efeito estufa é algo que está muito em debate nos dias de hoje, muito em debate nos principais vestibulares, muito em debate nas principais conferências de meio ambiente. Por quê? Porque esse efeito estufa, ele é um acúmulo de gases na atmosfera. E esse acúmulo de gases na atmosfera, como CO2 e metano, que a gente também trabalhou na aula passada, esses gases, quando eles se acumulam na atmosfera, eles aumentam a média térmica. Então, ó, o efeito estufa é o acúmulo de gases na atmosfera. Dois exemplos de gases do efeito estufa e que, quando acumulados na atmosfera, aumentam a nossa média térmica, que a gente já trabalhou esse bimestre. Dois gases. Gás carbono. CO2. Gás carbono. Tem mais um. Mais um. E aquele que a gente falou aula passada. Metano. CO2 e metano são exemplos de gases que, quando são acumulados na atmosfera do globo terrestre, o que acontece? Eles aumentam a média térmica. E o que é a média térmica, pessoal? É a nossa sensação. Esse calorzão que a gente costuma falar que no interior, mas tá um calorão, que as velhinhas na rua, né, fica lá voando as plantinhas e fala o que pra gente? Não, menina, ó, nunca vi um calorão desse não. Antigamente não era assim não, antigamente era mais fresco, que as velhinhas ficam na rua de casa, todo dia eu saio hasta lá, com o torneirinho, voando as plantinhas. Nossa, as plantinhas, tadinha, tá tudo sentindo calor, esse calorão. Então, com o aumento da média térmica, é importante a gente observar que o ano mais quente da história do planeta Terra foi qual ano? Vocês sabem? Desde que começou a fazer... 2016. Exatamente, o ano passado. E provavelmente em 2017 nós vamos o quê? Bater esse recorde. Exatamente, Damasceno é um recorde, mas não é de se comemorar, né? Mas a gente brinca. Pessoal, então a aula de hoje é isso. Alguma dúvida? Não. Não?